Mais um dia que o Senhor preparou para nós e como é bom estar aqui para podermos falar sobre a palavra do Senhor, compartilhar de momentos, de experiências com Deus. É muito bom e edificante e eu agradeço a você por estar aqui comigo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre sermos cartas lidas pelo mundo, sobre os nossos frutos, sobre quem somos chamados para ser. Muitos momentos o Senhor nos usa e nós não estamos sensíveis, nós não compreendemos que é intencional, que o Senhor quer fazer algo através de nós e nós precisamos estar sensíveis, porque nós somos chamados para levar a palavra do Senhor, para levar Jesus através das nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que o levar Jesus é no púlpito de uma igreja, pregando, né? Ou às vezes nós somos exigentes demais, nós achamos que levar Jesus precisa ser através de muitas coisas, mas na verdade nós levamos Jesus com a nossa vida, nós levamos Jesus no simples, nós levamos Jesus na nossa rotina diária, nas nossas atitudes, na nossa forma de amar, na nossa forma de falar. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de 2 Coríntios 3, os versículos. Vamos ler versículo 3 ao 6, que diz assim: Portanto, vós sois manifestadamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos, mas pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. O Espírito que há em você, ele dá vida, ele deu vida a você, ele transformou a sua vida. E através deste Espírito você precisa levar a vida a outras pessoas. E isso é muito extraordinário para mim, porque aqui nós vemos uma ênfase, Paulo faz uma ênfase aqui da lei, né, para a nova aliança, essa transição, que aqui a carta lida somos nós, né, a transformação ela aconteceu em nós através de Jesus na nova aliança. Então, assim, e nós levamos Jesus, nós levamos a palavra, nós levamos Cristo através de nós, através da nossa vida. E quantas vezes nós não paramos para analisar isso, né? Quantas vezes nós, na nossa rotina ali, fazendo as nossas coisas diárias, os nossos relacionamentos, nós não paramos para analisar que somos uma carta lida, que somos transformados, que fomos alcançados, que fomos libertos pelo Senhor e precisamos levar transformação, precisamos levar vida através de palavras de amor, através de atitudes, através do nosso caráter que é moldado pelo Senhor. Muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Me veio essa palavra essa semana porque eu vivi uma experiência onde o Espírito Santo ele me incomodou. Eu estava na porta de casa e uma vizinha que raramente eu vejo, nem tenho contato, a gente às vezes só cumprimenta, né? E essa vizinha nem é minha vizinha, é vizinha dos meus pais, e ali eu tava com as crianças da minha prima na porta, olhando eles ali. E a gente começou a conversar ali, ela veio, a gente começou a conversar, a falar de experiências, de maternidade, de criança, e chegamos no ponto-chave, falamos sobre o Senhor, de algumas experiências com Deus. E assim, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu estava assim tão corrida, já no fim da tarde, só foi mesmo levar as crianças ali na porta um pouquinho, mas eu já tinha que retornar, minha mente não estava ali, eu estava com tantas coisas, tantos afazeres na minha mente, mas e aí quando ela veio eu falei, nossa, eu já precisava entrar, né, para resolver as coisas, mas o Espírito Santo ele me incomodou. Quando ela veio e a gente começou a conversar e eu preocupada com os meus afazeres lá dentro, o Espírito Santo me incomodou. Ele me disse, esse momento é importante, né? Naquela hora ali, eu senti que aquele momento ele era intencional, aquele momento era importante, aquela conversa ali era importante, iria sair vida daquela conversa. E ali nós ficamos algum tempo, e o tempo passou, e eu sabia das coisas que eu tinha que fazer, e ficava, mas ao mesmo tempo eu me lembrava de que era intencional aquele momento ali. E aquele momento foi muito precioso, foi um momento de troca de experiências e um momento também onde nós falamos do Senhor. E mal sabia eu, né? O Espírito Santo já havia me incomodado que era um momento intencional, né? Um momento precioso ali, mas mal sabia eu que aquela conversa ela geraria vida, ela geraria cura. E aí quando eu consegui sair, né? Já fui pra dentro, fui fazer as minhas coisas, os afazeres. E aí no outro dia a minha mãe falou assim, nossa, minha vizinha disse que precisava tanto conversar e foi tão bom esse tempo com vocês, foi tão bom esse tempo de conversa ali.
E assim, naquele momento eu entendi que o quanto nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus para as nossas vidas. As demandas, o que eu precisava fazer, foi feito, aconteceu, deu tudo certo. Mas aquele momento ali foi único. E então, aquele momento ali, ele gerou frutos, ele gerou vida, né? E quantas vezes nós deixamos de gerar vida, nós deixamos momentos de edificação, momentos onde o Senhor nos chama, por causa da nossa correria, porque a nossa mente está em outro lugar, e nós não nos sensibilizamos ao que o Espírito quer fazer através de nós, através da nossa vida. Se nós somos alcançados, se há vida em nós, se há Espírito, se há amor, se há transformação em nós, em muitos momentos o Senhor nos chamará para levar essa vida que há em nós. E às vezes nós nos cobramos tanto, né, achando que precisa ser uau, espetacular demais, mas às vezes é com uma experiência simples, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, onde o Espírito Santo ele é visto. Então, às vezes, uma palavra de amor, né, a atenção, o carinho, o manifesto em momentos como esse, eles levam o Senhor, eles levam Jesus e eles geram frutos. Nós precisamos estar atentos a isso e nós não estamos. Nós estamos sempre correndo demais. Nós não mandamos mensagem quando precisamos mandar para uma pessoa amada, para alguém. Nós vamos deixando que a correria, ela roube de nós o amor, a comunhão, ela roube de nós a sensibilidade ao Espírito. Porque quantas vezes o Espírito me incomodou com uma pessoa em que eu precisei mandar mensagem, perguntar como você está, né? E começar a falar e falar sobre Deus e desejar um dia abençoado. Quantas vezes o Senhor me incomodou e foi algo intencional da parte de Deus. O Senhor quis me usar em momentos como esse e gerou vida através de mim, através da minha vida, por me impulsionar através do Espírito. Então, assim, porque é o Senhor, né? Tudo é por meio dele, a honra é dele, a glória é dele. E nós somos instrumentos do Senhor aqui. Então, ele nos leva, ele nos conduz, ele vai lá e nos incomoda para, de alguma forma, nós levarmos a vida que há em nós, né? Porque se o Espírito habita em nós, se ele está em evidência em nós, se ele está em abundância em nós, no nosso andar, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso agir, a gente vai levar a presença do Senhor. E essa presença, assim como ela nos sustenta e nos transforma todos os dias, ela vai sustentar vidas, ela vai transformar, vai gerar frutos na vida de outras pessoas. É importante demais e nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui Mateus 7, os versículos 16 ao 20, diz assim: Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos corta-se e lança ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Então, quais são os frutos que têm sido gerados através da sua vida, através do Espírito que há em você? Que seja ardente, que seja latente ao seu coração. Que o Espírito Santo ele possa ministrar ao seu coração através dessa palavra de hoje, de forma intencional, né? Que os nossos frutos eles sejam os melhores frutos, que os nossos frutos eles gerem vida em outras pessoas. E hoje eu li algo que me marcou muito. Às vezes nós não pregaremos para uma multidão. Às vezes nós não falaremos de Jesus para uma multidão, às vezes nós falaremos de Jesus para uma pessoa, mas essa pessoa será usada para levar a palavra a uma multidão, para levar o amor que alcançou ela a uma multidão. Então, não deixe de falar do amor de Deus de forma intencional. Não deixe de gerar frutos através do Espírito Santo que há na sua vida. E que esses frutos eles sejam transbordantes. Em nome de Jesus. Eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, que essa mensagem ela esteja ecoando no seu coração. Compartilha com alguém que precisa dessa mensagem de hoje e se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações e caminhe conosco aqui. Eu quero um comentário, deixa um comentário aqui pra mim de uma experiência vivida em algum momento, onde alguém foi usado como instrumento de Deus na sua vida ou das vezes que o Senhor te chamou para ser instrumento na vida de alguém. Comenta aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.